Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a Confraria dos Maltrapilhos, eu sou o Pastor Jota e hoje eu vou conversar com um cara muito especial, Marcos Antônio. Ele trabalha na Missão Sena, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre o Evangelho Maltrapilho, né? Que é esse Evangelho da Confraria dos Maltrapilhos. E o Marcos é um cara que trabalha diretamente com o pessoal, não só em situação de rua, mas, assim, com a vida muito bagunçada por conta da vida, né? E ele vai compartilhar com a gente um pouquinho de como que é estar junto, né, dessas pessoas. Então, Marcos, seja bem-vindo, tá? Queria que você se apresentasse. Eu te conheço do Doce Som, né, da banda, mas queria que você contasse um pouquinho pra gente da tua história, da tua vida. Tá bom. Prazer com vocês, privilégio, Jota. A gente está há 9 anos trabalhando lá na Missão Sena como missionário em tempo integral, né? A gente chega na Missão Sena como voluntário através, né, da música, através do Doce Som, né, que nós conhecemos algumas pessoas que nos apresentaram o trabalho da Missão Sena, e aí foi amor à primeira pancada, como a gente fala, né? Eu estava numa fase que eu estava procurando, sabe assim, sentido para as coisas, né? E até mesmo a questão profissional, tudo mais. Então eu chego na Missão Sena, o Doce Som, até que você comentou, era um ministério apoiado pela Secretaria de Evangelização da IPI, a qual, né, a gente faz parte, eu sou missionário lá. E aí conversei com o Cássio, falei, Cássio, como que eu faço para ser missionário? Não, pode ir que a gente te apoia, né? E aí começou a nossa história com os marginalizados. A gente tinha um trabalho muito assim, por causa da música, visitar casa de recuperação, né, fazer um trabalho de capelania em hospitais, em presídio para cantar. Então a gente já tinha, né, mais ou menos esse trabalho, mas não esse envolvimento realmente direto, né, com a população em situação de rua, com os marginalizados. Então começa a minha história aí na Missão Sena, uma missão interdenominacional que já atua há 35 anos ali na região conhecida como Cracolândia. Legal. Conta para mim assim um pouquinho, né, para o pessoal saber como que é assim essa rotina, né, na Missão Sena, durante a semana, o que vocês fazem, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem lá? A Missão Sena, Jota, ela estabeleceu 4 pilares de atuação, tá? Então a gente trabalha basicamente com prevenção, resgate, restauração e reintegração de pessoas que estão à margem da sociedade. Então dentro disso nós temos aí cada trabalho que nós chamamos de ministérios. Tá? Então, dentro do trabalho de prevenção, por exemplo, a gente tem uma creche que atua ali do lado da sede da missão, e a gente atende, em média, 36 crianças que moram em ocupações, né? São crianças que nós pegamos de 2 anos a 5 anos e 11 meses. Elas ficam em período integral, né, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, tendo assim uma educação de qualidade. A gente tem método de ensino Mackenzie, né, tipo o sonho de consumo de qualquer pai, né? Você ter 2 professores para cada sala de aula, as crianças ouvindo de Jesus todos os dias, né? Para ter realmente as suas histórias ressignificadas aí. Crianças que convivem todos os dias com a pobreza extrema, né, na porta de casa, a prostituição, né, as drogas. Então, por isso que a gente estabeleceu esse trabalho de prevenção. Também trabalhamos com adolescentes e pré-adolescentes. Nós temos uma escolinha de futebol, porque é a idade que mais o tráfico ele vai lá, né, para tentar tirar a molecada desse contexto, para aliciar essa molecada. Então, também a gente tem uma escolinha de futebol, mas tudo trabalhando com a questão da espiritualidade, pregando o evangelho para a molecada, né? Ensinando princípios
né? Eu sempre falo que é muito interessante, eles fizeram há uns anos atrás um campeonato que era para exercer o fair play. Então é um campeonato sem árbitro. Meninos, numa realidade tão complexa, trabalhando um campeonato de futebol sem árbitro. Eu fico imaginando um campeonato de crente, cara, sem árbitro. Eu sempre falo isso, né? Já tive umas experiências aqui que eu fiz, saiu briga assim, cara sendo uma porrada, cara. Cara, é tiro de 12, liga. O cara já o cara daquele jeito. Então, assim, lógico, né? Nós temos histórias de ressignificado. Tem um menino lá que agora ele é ofertante no projeto, né? Ele tá trabalhando e tal, mas também teve vários que a gente perdeu para o tráfico, né? Com dor no coração teve vários, mas a gente tem implantado a sementinha, né, do evangelho nessas crianças lá. A gente tem vivido agora um outro momento, porque a pandemia afastou muita gente dos projetos. Né? Nós estamos agora, né, depois desses 2 anos, né, que a gente estava trabalhando mais emergencialmente lá na missão, né, mas agora os projetos, assim, a gente está voltando, tudo presencial, né? Então, a retomada de tudo, né? E a molecada ficou esses 2 anos soltas, né? Então, agora é quase que um recomeço de tudo, mas estamos conseguindo, né, recomeçar e atender essas crianças. Então, esse é o trabalho de prevenção. Aí tem o trabalho de resgate, que é a população em situação de rua. Por exemplo, segunda-feira, a gente tem uma sede, um clube lá bem grande, tem várias salas, uma cozinha industrial, uma quadra de futebol e tal. Então, segunda-feira, a gente prepara o clube para o atendimento para a população em situação de rua. Então, segunda-feira é organizar doação, alimento, lavar banheiro e tal, mas também ir até o fluxo. A gente vai até a Cracolândia, Estação da Luz, Parque da Luz, convidar as pessoas para o nosso atendimento, que acontece todas as terças-feiras. Então, esse é o trabalho de resgate. Ir lá e convidar. Uma coisa que eu sempre tenho chamado a atenção das igrejas quando a gente vai falar, que esse momento de pandemia, várias igrejas e comunidades têm feito um desserviço para o trabalho de resgate. Né? O pessoal trabalhando muito com assistencialismo, de levar a comida onde eles estão. Né? E a gente sonha que cada comunidade seja uma missão Sena. Então, que cada comunidade seja um agente missional onde ela está inserida, né, para atender esta população. A questão do filho pródigo, ele só volta para casa quando lhe faltam as coisas. Lógico que a gente precisa da dignidade, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem banheiro público para essas pessoas utilizarem, entendeu? Mas a questão de alimentação, algumas coisas, dar dinheiro na rua, isso tem mais facilitado e falado, fica aqui, não precisa ir lá me incomodar, né? Então, por exemplo, nós atendíamos antes da pandemia, pré-pandemia, 200 pessoas, tá? Toda terça-feira. Aí ficava um monte de gente para fora. Hoje, você tá assim, 50, 60 pessoas, por quê? Existem, acho que mais de 50 pontos de distribuição de marmitas no centro de São Paulo. E a nossa intenção não é só dar alimentação, é resgatar, né, quem está assim realmente à margem. Então nós vamos fazer essas incursões, conversar com as travestis, com as garotas de programa e tal, e a gente convida. Terça-feira, a alimentação, sempre tem uma igreja que nos ajuda com a alimentação, a devocional, louvor e tal, para daí a gente convidar o pessoal para os grupos de apoio que nós temos. Tá? Então a gente tem grupo de apoio para conscientizar a pessoa para ele sair, né? E aí a gente também tem uma casa de recuperação, né? Que é a parte também da nossa restauração. Nós saímos na parte de resgate para falar com as travestis que atuam ali na área de prostituição, que é quase em frente à missão, pegar pedidos de oração. Nós vamos no Parque da Luz, não sei se você conhece o Parque da Luz aqui em São Paulo. Eu conheço pouco São Paulo. Cara, mas assim, a primeira vez que eu fui, você vê mulheres de 60 anos se prostituindo, né? 60, 65 anos. Tem prostitutas que estão na terceira geração. Né? Então, assim, nós temos meninos que estão no futebol com a gente, adolescentes já, que as mães, que a mãe e a tia fica a 500 metros se prostituindo, e a molecada tá lá com a gente. Então, é uma realidade, né? E aí, falta comida, falta alimentação, e
o que elas pedem? Pô, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de emprego, a gente não tem capacitação. Nós abrimos uma oficina de costura, então a Sena tem uma oficina de costura para capacitação de profissionais do sexo e tal. A gente vende as bolsas que elas fazem para conseguir dar um dinheirinho, entendeu? Então a gente procura ajudar de alguma forma essas pessoas. Então essa é a área de resgate. Restauração é a fazenda. Pessoa querendo sair desse contexto, ele pode ficar até 9 meses internado lá, sem custo algum. A Sena não tem convênio com o Estado, nem com prefeitura. Então, quem banca a missão Sena são os maltrapilhos mesmo, é o povo que oferta, né? São igrejas, são irmãos de igrejas e tal, que ofertam para que aconteça o trabalho. Então, a pessoa fica lá 9 meses, internada, tal. Muitos já perderam todo o contato com a família. Então, quando ele passa todo esse período dos 9 meses, no final, a gente não tem como mandar o cara de volta para a rua. E aí, então, a gente estabeleceu uma casa de reintegração social. A Sena teve uma visita na Alemanha, descobriu lá uma casa de reintegração, e a gente pegou esse formato na Alemanha, onde o acolhido pode ficar de 2 a 3 anos, voltar a estudar, trabalhar, ser inserido numa comunidade, entendeu? Então são os pilares que nós atuamos aí, né? Dentro da prevenção, resgate, restauração e reintegração. Então cada dia funciona, né? A gente está lá de segunda a sexta-feira, então cada dia funciona um ministério. Legal, cara. Uma vez eu vi um mano da Missão Sena falando numa encontro da Fraternidade Teológica Latino-Americana, da FTL. Eu não lembro agora quem que era o cara. Primeira vez que eu fiquei sabendo da Sena, né? E eu lembro que na época ele contou pra gente um retiro que vocês fazem com as travestis. Ainda rola esse trabalho, cara? Isso. Rola. Agora a pandemia deu uma... A gente está esperando ver como que vai ficar essas questões, né? Porque as travestis que nós atendemos, você imagina só um adolescente de 9 anos, um pré-adolescente, uma criança abusada sexualmente pelo padrasto, lá no Belém do Pará. Lá você tem uma cultura de aliciamento, tráfico humano, manda essa criança para São Paulo. O cara chega aqui com 13, 14, 15 anos, toma-se o documento dele, aplica-se silicone industrial, né, põe ele para se prostituir, os anos vão passando, ele se vicia em crack, soro positivo, daqui a pouco ele tá morando, sabe aquelas valas da Marginal Tietê? Tem umas valas assim, tem nego que mora ali, cara. Tem travesti que mora ali, né? Os caras moram em maloca, então assim, o cara já perdeu tudo, o cara virou bicho, entendeu? E aí a gente sai para convidar essas pessoas para esse retiro. E alguns que estão também na Cracolândia e tal, para dar um pouquinho mais de dignidade. Só que, então, essas pessoas também não se cuidam, né? Então, a gente também tem um surto de tuberculose hoje na Cracolândia. Não é só a questão da própria Covid, entendeu? Então, hoje a gente está tendo um pouquinho mais de cuidado. A gente está pensando como que a gente vai fazer para retomar o retiro. Mas o que nós fazemos? Levamos 25 travestis para Jacareí, lá no Espaço Shalom. Eles ficam com a gente sexta, sábado e domingo. Então, cara, evangelho e acolhida, sabe? É abraçar gente que foi machucada pela igreja. Alguns foram... Quando você vê os nomes, né? Marcos, Mateus, entendeu? Isaías, né? Você vê que os nomes de batismo, né? Essas pessoas têm um contexto de famílias cristãs, tá? Um contexto. Então, muitos já participaram de igrejas evangélicas, né? E aí alguns foram abusados até nesse contexto religioso, né? E aí a gente ser igreja para pessoas, né, que a igreja machucou, né? Ser igreja, ser família para essas pessoas. Então a gente leva, fica esses 3 dias trabalhando com muita coisa lúdica, porque assim, cara, quando eu vejo uma travesti, eu vejo uma criança que teve a infância interrompida pelo abuso, entendeu? E se procurando, querendo ser alguém, com uma bagunça de identidade. Porque 99,9% das travestis que nós atendemos tem histórias de abuso na tenridade, né? E é um povo que está na Cracolândia, o movimento LGBTQIA+, tal, não está muito preocupado com isso, entendeu? Então, é isso. Então, a gente tem feito esse trabalho, né? Uma dificuldade muito grande, igrejas, né,
também ajudem. Nós temos várias comunidades que ajudam, ofertando para fazer o trabalho, mas assim, imagina, você resgata um menino, um travesti. Para onde você vai mandar ele? Que igreja hoje que vai acolher? Quando você tem um menino com 3 jeitos numa comunidade de fé, a primeira coisa, quem acolhe ele são as mulheres. Os homens jogam o moleque para fora, né? Então falta esse referencial, né? A masculinidade através de Jesus Cristo de Nazaré e tudo mais e tal. Sim. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, nós saímos direto para conversar com eles e tal, mas o que falta para a gente é material humano. Se a gente tivesse mais missionários, a gente conseguiria ter maior efetividade no trabalho. Assim, a gente acabou de ter a parada, né, do Orgulho Gay, o movimento LGBTQI, e é interessante você falar, né, mesmo dentro do movimento, né, que tem suas reivindicações políticas e tal, de proteção, que realmente precisa, né, acho que a gente concorda nisso, né, que muitas vezes os homossexuais, eles são extremamente atacados, né, tem muita violência e tal, mas dentro da própria comunidade, de repente, você tem um grupo que também está marginalizado, né, que não está inserido. Tem. Talvez até por conta mais da questão social, né, que a nossa economia, o capitalismo coloca, do que pela questão ideológica e tal, né. Então, assim, tem uma parte aí também que passa batido, né, cara, que ninguém tá vendo, né. Tem a questão de identidade, e quando você vê lá um gay, né, tem muita gente, o cara tá envolvido no mercado de trabalho, inserido, tem caras muito bem sucedidos e tudo mais e tal. Mas aí, na contrapartida, os travestis se tornam uma caricatura feminina, né? Quando você vê assim, a questão de trabalho, ou vai para prostituição, entendeu? Quando a gente atende vários, o nível de escolaridade é mínimo, né? Tem alguns trabalhos do governo para transcidadania, por exemplo, para a questão, né, de alfabetização deles, tudo mais, tal. Mas, cara, é um outro mundo, né? Você tem um glamour, né, que vende algo para a sociedade, mas isso, né, a grande maioria está fora desse glamour, entendeu? Está bem à margem. E aí que talvez deveria entrar a igreja, né? Eu tô tendo essa conversa contigo, porque assim, tô plantando, né, aqui a igreja em Campinas, e aí a nossa ideia é, sei lá, ultimamente, agora eu tô estudando, pra galera que tá ouvindo ainda, de repente, estamos em período de férias, então vira e mexe, entra uma criança aqui, mas é isso aí, a vida como ela é. Maravilhoso. Então assim, a gente tá eu tenho estudado, né, Jesus à mesa, os encontros que Jesus tem quando ele está à mesa com as pessoas. E nesse domingo agora, eu estava pensando assim, falar quando ele chama Mateus, né? E aí tá aquele encontro lá de Mateus com os outros publicanos, e fala pessoas pecadoras, né, de má fama, e os religiosos incomodados com aquilo, e Jesus fala, olha, eu vim para quem tá doente, né? O médico é para quem tá doente, não para quem tá bem, né? E minha reflexão era essa, né? Como igreja, a gente perdeu esse acolhimento, né? Com o estigmatizado mesmo, né? Com o cara que tá à margem, né? O que você diria pra gente, assim, pro pessoal que é da igreja e tal? Como acolher essas pessoas? Cara, assim, nós fazemos algumas visitas também, até acabei de falar, esqueci de falar, em prédios de prostituição. Lá no centro de São Paulo você tem alguns prédios, né, com 200 mulheres se prostituindo e, enfim, já fui cantar lá no prostíbulo, né, tem uma igreja que leva o coral para cantar no prostíbulo para fazer cantata de Natal, tá? Então, quando eu fui cantar, tem uma música do Doce Som e tal, aí a gente vê, até para entrar nesse tema, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ok? Se as portas não prevalecerão, eu entendo que a igreja tem que fazer o quê? Arrebentar as portas do inferno. E aonde está o inferno? Né? Você está em Barão Geraldo aí, né? Você está plantando a igreja? Então, beleza. Aí, aonde as portas? Né? Para fora da igreja, certo? O que a igreja ao longo dos anos fez? Nós nos fechamos,
nas nossas celebrações aos domingos, né? Esquecemos que a igreja só é igreja quando ela é para os de fora, né? Então, a gente ficou o quê? Com medo, tímido, e se recolheu. Então, a igreja, quando ela é igreja, ela vai ter que fazer o quê? Ir lá e arrebentar a porta para resgatar o perdido. Então, a gente tem medo de algumas ações. Mas quando eu vou num prostíbulo cantar, eu vejo o funk proibidão sendo desligado, eu vejo o choro, porque Jesus Cristo de Nazaré chegou. Você entendeu? Então, hoje nós nos intitulamos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Se você é discípulo, você vai fazer as coisas que seu mestre fazia. E seu mestre, ele indo, né, o id, ele indo pelo mundo, ele se relacionava, né, com prostitutas, com marginais, com políticos, mas ele nunca pertenceu a um grupo. Ele ia passando, né, e pregando o evangelho, e acolhendo essas pessoas, e confrontando essas pessoas, né? E também alimentando essas pessoas, né? Essas ações do indo, né? Então a gente quer sempre fazer o quê? Não é o id, é lá, não é aqui, né? Não, o fulano é vocacionado, é ele. Não, cara, o serviço é para todos, né? O serviço é para todos, o serviço é para todos. Então, cara, a gente tem que quebrar esse paradigma da religiosidade que nós temos hoje, né? Das nossas celebrações aos domingos, né? De púlpitos de manutenção de fé das pessoas, né? Então, a gente está mais preocupado com a manutenção de fé do que realmente que a pessoa seja um discípulo, né? Que ele tenha uma vida realmente de discípulo. Então, é isso que eu penso. Então, assim, a igreja ela é medrosa, a igreja é tímida e a igreja está confortável, né? E ela se conformou com a realidade que ela está, né? Legal. Né? Então, é isso. A igreja ela precisa não ter medo. Aí sim, a partir disso a igreja será perseguida, né? Porque nós não temos perseguição alguma religiosa no Brasil, né? E aí é isso, cara, se relacionar com as pessoas, né? Com marginalizados, com bandidos, porque foi assim que Cristo fez. Ele não se tornou um grupo. Não, ele foi lá, pregou o evangelho, montou uma igrejinha, todo mundo tomou banho no domingo e ele ficou lá celebrando. Não, cara, ele foi caminhando e foi chamando o povo, né? E compartilhando tudo ali na mesa, né? No cenáculo, né? Na celebração. Legal, perfeito. E, cara, deixa eu te perguntar então, assim, dentro disso que você acabou de falar. Esse cara, esse cristão, sei lá, esse crente de classe média, né? Que de repente ele tem essa vontade, tipo, tá na cabeça aqui dele, mas ele não sabe nem como dar o primeiro passo, né? Você tem algum conselho prático, assim, sabe? Tipo, sei lá, como começar, entendeu? Nesse caminho, né? Cara, primeiro, eu tenho que saber onde eu tô inserido. Porque, de repente, eu tô no centro de São Paulo, Cracolândia. Meu problema é certo? Campinas, o bairro que eu tô, qual que é a demanda? Que às vezes também a gente quer atirar para tudo quanto é lado, né? E a igreja acaba fazendo o quê? Se fragmentando, em vez de somar forças, né? Então, porque às vezes você está num bairro, por exemplo, que a problemática maior é a terceira idade. Então, você poderia fazer algo direcionado para a terceira idade. Acolhimento, inclusão digital, cara, cafés da tarde, entendeu? Visitar essas pessoas com um violão e tal, isso é evangelho prático, né? Se você tem um trabalho com crianças, você poderia trabalhar na prevenção. O que acontece hoje, por exemplo, em São Paulo? Tem várias igrejas que não tem mais culto domingo à noite por causa do medo. Então, se você trabalha com a criança da comunidade, beleza? Você ensina a criança no caminho, porque você se relaciona, nós acreditamos no evangelho relacional e preventivo. Beleza? Mesmo ele tendo contato com as drogas ou com a marginalidade e tal, essa igreja que se relaciona com ele respeita. Ele não vai roubar você depois lá. Você tá entendendo? Né? Então a igreja é agente de cura onde ela está inserida. Então, assim, se você tem comunidades próximas da igreja, trabalhar com crianças. Que dá trabalho, cara.
É complicado pra caramba. Como que é? O seu filho tá aí no seu colo de boinha. Mas e a criança da comunidade que não tem a mínima dignidade? Né? Ele chega chutando tudo, xingando e tal, é um processo. Mas só que, cara, o resultado vai ecoar para a eternidade, né? Então tem ações pequenas. A minha igreja, por exemplo, depois de muitos anos, pessoal, a igreja não é numa via principal, ela tá meio, né, uma travessinha da principal, e o pessoal às vezes nem sabe que tem uma igreja ali. Falei, gente, montam umas bancas de bolo, e as pessoas vão passando, oferece um café e um bolo e fala que é uma comunidade de fé. A gente pode orar por vocês? Sai na rua pegando os pedidos de oração das pessoas. Eu já fui em igreja, há 2 quarteirões, a igreja tinha 58 anos, as pessoas não sabiam que a igreja estava estabelecida lá. Essa igreja não se relaciona onde ela está. Sai para pegar os pedidos de oração. Olha, vocês estão começando. Vocês poderiam, por exemplo, pegar a rua. Gente, é o seguinte, ó. A escola dominical nossa vai ser diferente hoje. Nós vamos sair para pegar os pedidos. Não é ficar testemunha de Jeová, querendo confrontar. Não, nós somos daqui, da igreja tal, dessa comunidade, eu sou pastor, eu vim aqui para pegar o pedido de oração, me coloca à sua disposição. Estamos ali todo domingo, beleza? Ah, eu não quero oração. Não, beleza, em paz, tchau. Né? Bate a poeira do pé e vai embora. Agora, não, eu quero sim, tá bom. Se você quiser participar da nossa celebração, tá ali. É o evangelho, né, prático. Né? Então, tem várias formas que a gente pode fazer para alcançar, né? Várias formas. Legal, cara. E uma outra questão, né, que eu acho muito, muito presente no nosso dia hoje, essa questão da fé pública, né? A gente está vivendo esse momento político, né, cara, totalmente conturbado, direita, esquerda e tal. Eu tenho para mim que o evangelho coloca a gente acima dessas ideologias, né, de direita e de esquerda. Tenho falado muito isso no podcast aqui. Não sei, cara, assim, como que... Queria a tua opinião nisso, né, assim, tipo... Como que a igreja exerce a fé pública dela, né, assim, na tua visão, né? Tem toda essa questão até recente agora do escândalo, né, do ministro lá da educação, que era da presbiteriana, né? E aí, cara, o que você, sei lá, você pode falar assim, né? Você que tá nessa lida ali diária, né? Cara, eu sempre tive, assim, minha família é de uma família ligada à política, minha família, tá? Eu já participei de várias coisas. Mas quando você se encontra com Jesus Cristo de Nazaré, você é Jesus, tá? E você faz política com as ações práticas. A igreja que ela é relevante, ela está fazendo política, sem precisar se partidarizar. Lógico, cada indivíduo tem a sua individualidade, o seu pensamento, mas quando falamos sobre o evangelho, ele supera qualquer tipo de ação. E se Jesus Cristo de Nazaré estivesse entre nós, ele não estaria no sinédrio, ele estaria cuidando do povo. A maior política de Jesus foi cuidar do povo. Esse é o confronto, porque os nossos políticos não cuidam do povo, é só um plano de poder. Então a igreja, para mim, a igreja que ela se relaciona com a política, com essa forma muito escancarada, na verdade ela não está falando sobre Jesus, ela não se conecta com o reino. Eu não confio em cristão que se associa a partidos políticos, porque o sistema é corrupto e corrompido. Você pode ter a melhor das boas intenções, mas você pode ser muito mais um agente do reino e de cura, trabalhando na sua comunidade, do que você indo lá para ser apenas um militante. Imagina se cada igreja fosse uma missão Sena. Cada igreja fosse uma missão Sena. A gente não ia... Quantas vidas a gente tira do tráfico? Quantas vidas a gente tira da prostituição? Se cada igreja falasse sobre sexualidade nos seus cultos, sobre abuso infantil, sobre drogas, levar palestras, assim, coisas mais substanciais realmente,
né? Para além da vida devocional, para além do culto, mas ter realmente esse trabalho. Falar sobre as relações digitais e tudo mais, né? Qual que é o cidadão que a gente ia estar formando? Você não precisa falar de política no púlpito, quando você faz essas ações práticas, né? Eu não preciso falar de esquerda, de direita e de centro. Você entendeu? Porque a minha fé, o que baseia a minha vida vai ser Jesus Cristo de Nazaré. Não a ótica de outrem, entendeu? Não vai ser meu pastor que vai formar a minha opinião. Não vai ser a IPI do Brasil que vai formar a minha opinião. Não vai ser a IPB que vai formar a minha opinião. Quem forma a minha opinião é Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Então eu não confio, desculpa, mas assim, eu não confio e não, assim... Cara, se eu posso dar um conselho para qualquer cristão, não se associe ao meio político, cara. Igreja que quer se associar ao meio político é só plano de poder. Ah, não, queremos ver o bem da família. Bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo em Jesus Cristo de Nazaré, cara. Né? Então, assim, no mundo de político que eu conheço, o cara agora ligou um assessor de um presidenciável, né, mandou mensagem, eu tava respondendo lá no Instagram da Cena. Ah, eu queria levar fulano aí, não vai ser bom para vocês? Não é bom pra gente, não. Nós somos apartidários. Não vai ser bom pra gente, não. Pode ser bom pra ele, mas pra gente não é bom, não. Né? Então, a gente, cara, nesse momento de pandemia, nesse momento de polarizações, tanta gente que se perdeu, tanta gente que parou de se falar, né? Cara, e cadê o evangelho? Ah, não, eu sou salvo em Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma questão política, te excluo. Você não pertence? Você tá entendendo? Ah, essa militância por causa de homem? Não, cara, tá muito equivocado. O povo tá muito equivocado porque a gente não vive e não quer viver o evangelho. O evangelho maltrapilho, ele é simples, mas de uma simplicidade que te dá tapa na cara todos os dias. Sim. Mas enfim, cara, pra gente caminhar aqui para um encerramento, o pessoal que quiser ajudar a Missão Sena, que quiser contribuir, igual você falou, né? Tipo, o sustento dela vem dessa ajuda dos irmãos, como é que faz? Cara, assim, nós temos uma demanda... A gente vai ter um albergue de inverno agora, de 11 de julho a 14 de agosto. Nós reformamos toda a nossa casa de recuperação, a fazenda, lá em Juquitiba, construímos um refeitório novo e tal. Então, nesse período do albergue, é o período que a gente consegue mais tirar pessoas das ruas para mandar para lá, para internação. Então, a gente interna a pessoa, a gente tem todo um processo, atestado de antecedentes criminais, o cara faz todos os exames e tal. Só que no albergue, a gente precisa, são 45 homens, então a gente vai precisar de chinelo, sabe, roupa masculina, cueca, meia, né? E, cara, o que menos a gente recebe é roupa masculina. Você é homem, o cara não quer comprar roupa, o cara compra o carro, compra o videogame, compra a guitarra, mas ele não quer comprar roupa. E a gente tem essa demanda, né? A questão de roupas masculinas, dinheiro sempre é bem-vindo, né? Alimentação também, se a pessoa quiser mandar para lá. Você pode entrar lá no site da Missão Sena ou nas mídias sociais da Missão Sena, com C, né? Comunidade de Esperança Nova Aurora, e aí tem Pix, tem tudo mais. Tá? Se quiser fazer um estágio também, se você é de uma comunidade de fé, quiser passar um tempo lá com a gente, né? Então a gente pode conversar também para você passar um tempo lá. Nossa maior dificuldade hoje não é dinheiro, mas são pessoas, né? Pessoas. Né? Então é isso. E ore por nós. Legal, cara, muito bom. Mano, obrigado, é isso aí, acho que foi muito bom e depois eu vou deixar esses dados, né, lá no site nosso, nas redes, né, a gente não tem site, né, nas redes. E obrigado, viu, Marcos, de coração. Beleza. Obrigado pelo teu tempo, pela disposição. Tô à disposição. Uma hora quiser também que a gente vá aí em Barão aí. Legal, vamos marcar sim, com certeza. E, cara, minha oração é que Deus continue te abençoando, tá? E abençoando a missão. Valeu, mano. Tamo junto. Beleza? Deus te abençoe, viu? Abraço, cara. Abraço. Tchau. Até a próxima.
Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!